Hello, guys! Be welcome! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. We are going to start soon. Já vamos começar aí, só para eu ter certeza que tá todo mundo me vendo bem, me ouvindo bem. Então, estou aqui já testando para a gente partir para esse conteúdo de hoje. Mas quero começar dando as boas-vindas para você que está aqui comigo, né? É um prazer e é um privilégio poder estar aqui para essa aula onde a gente vai falar de muita coisa legal para melhorar o seu inglês durante essa transmissão mesmo. A gente vai ter história, a gente vai ter coisas práticas, a gente vai ter coisas em inglês, né? Então, first of all, primeiro de tudo, be welcome, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu já vi aqui que vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, de vez em quando eu dou uma checadinha ali na outra tela para ter certeza que eu estou sendo visto e sendo ouvido, but let's go, let's start. Deixa eu só pôr o mouse para cá. What we are going to talk today? O que a gente vai falar hoje, né? We are going to talk about como você pode praticar a conversação em inglês, mesmo que você se considere iniciante. E isso é mais ou menos assim, Eric. Eu não acho que eu estou perfeito ainda, eu não acho que meu inglês é bom o suficiente, eu tenho vergonha, eu tenho medo de errar. Então, você mesmo que se sente algum desses ou todos esses sintomas, você vai ver durante essa transmissão, durante essa aula, como você pode praticar a sua conversação, mesmo que esse seja o seu feeling, o seu sentimento. Então, vamos lá, vamos partir para a nossa primeira parte. Eu quero já começar explicando para você um pouquinho de como vai funcionar a nossa aula, de como vai funcionar a nossa transmissão. E I would like to do that starting talking about Mr. Yamaguchi. E eu quero começar a fazer isso falando do senhor Yamaguchi. Eu vou fazer esse processo durante muitas partes da nossa aula. About speaking in English and then translated to Portuguese. Onde eu vou falar inglês e depois vou traduzir para você para o português. So, if you can understand me, all right. If you don't understand me, all right, don't worry. Ok? Se você pode me entender, beleza, perfeito. Eric, você falou inglês aí, eu não entendo. Tudo bem também, não se preocupe, porque tudo que eu falar em inglês, eu vou traduzir para você depois. É para a gente ir acostumando o nosso ouvido, para a gente ir entrando nesse processo de praticar a nossa conversão. Mas quem que é o Mr. Yamaguchi? Quem que é esse cara? Então, eu quero começar te falando, né? E você vai entender daqui a pouquinho o porquê dessa história. Ele é um cara lá do Japão, que um conhecido meu teve um contato bem próximo, e eu quero compartilhar essa história que me tocou, e você vai entender o porquê dela durante a nossa aula, durante a nossa transmissão. Então, after many years of loyal service to the Japan Rail Company, the local train station manager, depois de muitos anos de um serviço leal à empresa ferroviária lá do Japão, ele era quem? Ele era o gerente local daquela estação, né, daquela estação de trem. O nome dele, como eu já disse para você, his name is Mr. Yamaguchi, and he decided to leave the station to be closer to his aging mother in the part of Japan. E o Mr. Yamaguchi decidiu o seguinte: eu vou abandonar, eu vou sair da estação depois de muitos anos de trabalho, porque eu preciso ficar mais perto da minha mãe, que já é de idade numa outra parte do Japão. Essa foi a decisão dele. And his final day was last Friday. E o último dia dele foi na sexta passada. If you don't know Japan very well, it is a place where professional typically means serious. E se você não conhece muito da cultura do Japão, se você não conhece o Japão muito bem, lá é um local onde profissional, tipicamente, normalmente significa sério. É diferente aqui do Brasil, que a gente é mais extrovertido, a gente é mais próximo, a gente abraça, a gente é caliente. Lá não. Lá, se é profissional, quer dizer que é sério. People at hotels, department stores and other service business greet you with a smile. As pessoas em hotéis, em lojas de departamento, em outros serviços, em outros negócios, eles te cumprimentam no máximo com um sorriso. E nem é um sorriso assim, como eles dizem, de 1 milhão de dentes, né? Aquele sorrisão gigante, é um sorriso. But beyond typical politeness, it's very rare to see someone here who greets you in a truly enthusiastic way, like a young server at some American chain restaurant, like the Hard Rock Café. Mas lá no Japão,
apesar, além, né, dessa educação ser muito forte, é muito raro, é muito difícil você ver alguém te cumprimentar com aquele entusiasmo de e aí, tudo bom? Que bom ter você aqui, como você encontra com facilidade nos Estados Unidos, quando você vai num restaurante temático, como o Hard Rock Café, né, que é tão famoso que o pessoal fez jaquetas, roupas dele. Então, nos Estados Unidos é muito comum. But Mr. Yamaguchi stood out, and stood out means to be obvious in contrast to other things, or how I prefer means to excel. O senhor Yamaguchi, ele se destacou, e destacar lá significa ser muito diferente nesse contraste, né? É óbvio a diferença dele nesse contraste com outras coisas. Eu prefiro uma outra tradução muito usada pelos americanos, que é to excel, que é se destacar, se sobressair. E por que ele se destacou? Por que ele sobressaía? He always gave a bright smile and a loud welcome to everyone coming through the station. Ele sempre dava um sorriso brilhante e um alto e claro alto. Ele falava em voz alta mesmo, bem-vindo para todo mundo que estivesse passando pela estação. And though he never spoke English, even friends felt like he was speaking their language. E ainda que ele nunca tivesse falado inglês, mesmo quem era estrangeiro, quem era de fora do Japão, sentia como se ele estivesse falando a língua deles. My friend's whole family was sad to see him go. E toda a família desse meu conhecido, desse meu amigo, ficou triste quando o Sr. Yamaguchi decidiu ir embora, deixar a estação. Aria, my friend's daughter, Aria, ou Aria, que é a filha do meu amigo, was even featured on a news clip briefly with him as he gave her a hug. E a filha do meu amigo apareceu numa notícia quando ele estava dando um abraço nela. E aí eu te faço uma pergunta. How many train station employees have hugged members of your family? Quantos funcionários de alguma estação de trem já deram um abraço em parente seu, em familiar seu? E a resposta provavelmente é não, nenhum. But the thing he taught my friend was how you can really do so much with so little. You can do so much with so little. Mas o que ele mais ensinou ao meu amigo é como você pode verdadeiramente fazer muito com muito pouco. Great service requires you to understand others and to put their needs first. But this typically only requires a smile. Um serviço ótimo necessita, requer que você entenda os outros e coloque as necessidades deles primeiro, antes da sua. Mas normalmente a única coisa que isso requer é um sorriso. É você estar ali de bem com a vida, você estar se entregando. And we all go about our days thinking about our own problems. Todos nós, a gente passa no nosso dia a dia fazendo o quê? Pensando nos nossos próprios problemas. É normal. So when someone else takes time from their day to acknowledge us and make us feel special, we appreciate it. Então, quando alguém pega do tempo deles para fazer a gente se sentir especial, para notar a gente, para cuidar da gente, a gente fica muito feliz, a gente toma isso como importante. E o Mr. Yamaguchi, what kind of station manager, ele era esse tipo de gerente de estação. Ok, mas por que você está me falando tudo isso? Why are you telling me this story? Por que você está me contando essa história? Eu te falei que essa história me tocou, but the reason I'm telling you about all this is because he did a lot there with very little. E a razão pela qual eu estou te contando tudo isso é porque ele fez muito lá com muito pouco. His white smile and friendly attitude did more than lots of training and courses in customer service ever could. O sorriso dele, aquele sorriso dele bem aberto, o sorriso largo e a atitude amigável dele fez muito mais do que muitos cursos e treinamentos na área de atendimento ao cliente jamais fizeram. Percebe? Deixa eu repetir isso aqui para você. Um sorriso largo e uma atitude amigável fez muito mais do que vários treinamentos e do que todos os cursos de atendimento ao cliente já fizeram. E isso vai ter a ver com a nossa conversação. And the same applies to you as you learn. E a mesma coisa se aplica a mim, se aplica a você, enquanto você está aprendendo. The two lessons here are, as duas lições que a gente tira dessa história e por que ela me tocou.
famílias ficaram marcadas. Os colegas de trabalho dele foram impactados e continuarão sendo impactados por gerações por causa do que ele fez. Ele fez coisas simples. Mas a primeira lição que a gente pega é attitude. Atitude. Eric, atitude. O que isso tem a ver com a conversação? É o que você vai ver agora. Your attitude determines how they see you. A sua atitude determines. A sua atitude determina como os outros te veem. The more welcoming you are, the more you attract others into your life. Quanto mais você é esse tipo de pessoa que está sorrindo, que tem esse sorriso largo, essa atitude amigável, mais você vai atrair os outros para a sua vida. Então, quanto mais receptivo você é, mais você vai atrair as pessoas para a sua própria vida. Whether that's friends, business associates, or even just people to practice speaking English with. Então, Eric, como assim? Que tipos de pessoa? Não importa se são amigos, se são colegas de trabalho, se são pessoas com quem você vai praticar o seu inglês. Quanto mais receptivo, quanto mais amigável você é, mais você vai atrair as pessoas para a sua própria vida. E a segunda coisa que a gente aprende, além da atitude, que a gente pode aprender lá com o Mr. Yamaguchi é help people around you. Ajude as pessoas à sua volta. Eric, como assim? Concerning meeting people to practice speaking English with. Quando se trata de encontrar as pessoas para você praticar, para você falar inglês com elas, para você treinar o seu inglês. As pessoas, os aprendizes, os alunos, the learners who think about how they can help others get something done are typically the ones who develop fluency fastest. Eric, traduz isso aí para mim. Então, os estudantes que pensam em como eles podem ajudar os outros a fazer alguma coisa, normalmente são aqueles que desenvolvem a fluência mais rapidamente. Então, ó, isso aqui é válido não só para o inglês, mas isso é válido para vida. Eric, what do you mean? O que você quer dizer com isso? Como assim isso aqui é válido para o inglês e é válido para a vida? Olha só, tá todo mundo aí correndo, tá todo mundo ocupado. Como a gente disse anteriormente, a gente passa o dia a dia preocupado com as nossas próprias coisas, com aquilo que a gente tem a fazer, né? Como a gente diz aqui, os nossos afazeres, os nossos problems, os nossos próprios problemas. E quando eu pego do meu tempo para ajudar alguém a fazer alguma coisa, opa, essa pessoa quer investir de volta em mim também. Não é com esse objetivo que eu faço, mas isso é o que vai acontecer. Deixa eu dar um exemplo para você. Uma pessoa veio me entregar um bolo que eu encomendei para uma surprise party, para uma festa surpresa da minha esposa. E ele teve um problema com o carro dele. E eu fui, peguei ferramenta, peguei as coisas para ajudá-lo. E aí eu vi que não vai ter jeito, vai ter que levar para o mecânico. Ele tinha que ir para um bairro que era muito longe daqui, e precisava fazer uma coisa chamada em português trocar marcha no tempo. E eu falei, putz, ele não vai conseguir, não tem essa experiência, não tem essa habilidade, e eu já fiz isso no passado algumas vezes, eu tenho essa manha, eu gosto de carros. Aí eu falei, faz o seguinte, pega o meu carro, vai dirigindo, eu vou levando o seu carro para você, porque ele vai estar lá perto da sua casa, perto do mecânico, e a partir daí você consegue. E qual foi a conversa desse casal no carro enquanto a gente estava indo do meu bairro, lá para o bairro dele, lá no outro lado da cidade? A conversa deles foi, nossa, como ele é uma pessoa boa, né? Como ele é uma pessoa que ajuda os outros e acaba sendo também uma pessoa abençoada, né? E eu não estou falando isso de forma alguma para jogar confete em mim, para falar de mim. Eu estou te dando esse exemplo, por quê? Porque é o exemplo que a gente aprendeu aqui com o Mr. Yamaguchi, lá do Japão. Quando você se preocupa em ajudar os outros, em ajudá-los a resolver alguma coisa, eles têm a fluência alcançada mais rápido, porque eles acabavam ajudando os nativos, ajudando outras pessoas, e aí nessa troca eles começavam a conversar, desenvolver experiência e a falar e usar o inglês deles. A mesma coisa acontece para quem é brasileiro e vai morar nos Estados Unidos, num país de língua inglesa. Quando você está lá e você se preocupa em ajudar os outros, você acaba se comunicando, você tira o foco do idioma e coloca o foco em ajudar as pessoas e começa a praticar e usar o inglês com elas. So, don't ask others to practice with you. Learn about them and offer to help them first. Não peça aos outros para praticar com você. Aprenda sobre eles e ofereça para ajudá-los primeiro. Essa foi a técnica desse rapaz que aprendeu japonês, porque ele falava inglês e ele aprendeu japonês, morando lá no Japão.
E a dica que ele dá para você que precisa aprender inglês a qualquer lugar. Se você tem alguém com quem você quer praticar a sua conversação, ajude ele primeiro. Sirva primeiro, ao invés de ir lá pedir um favor, pedir para ele parar a vida dele para te ajudar. Você servindo, você ajudando, ele vai te ajudar como uma troca, sem nem se incomodar, sem nem perceber, vai fazer isso com facilidade. So, let's go. The practice opportunities will come naturally as people want to spend more time with you. As oportunidades de treino vão vir naturalmente enquanto as pessoas querem passar mais tempo com você. Eric, por que você falou que isso tem a ver com a vida? Em qualquer área que você quer aprender, se você tem outras pessoas que podem compartilhar aquela informação com você, quando você vai lá e anda uma milha extra, quando você vai lá e ajuda essas pessoas, o que eles querem te ajudar de volta. Eles querem retribuir aquilo que você fez por eles. E é normal. Eu tenho esse hábito de ajudar as pessoas. É muito raro eu falar não para ajudar alguém. A não ser que eu não possa, mas eu gosto de ajudar. E quando eu preciso de alguma coisa, é natural as pessoas quererem me ajudar também de volta. E é uma coisa natural, faz parte da minha personalidade, faz parte do meu jeito querer ajudar as pessoas. E é isso que ele estava ensinando lá. Agora, indo para a parte prática. Eric, what can I do to practice, to use, to train my conversation? Então, o que a gente aprendeu aqui com o senhor Yamaguchi? Ele estava lá no trabalho dele e ele podia fazer duas coisas principais. Foi o que ele fez. Ele tinha a wide smile, ele tinha um sorriso largo, um sorriso amplo. E ele, apesar de não falar inglês, ele estava no Japão, era japonês, ele falava welcome, be welcome, para todo mundo que passava pela estação. E mesmo quem era estrangeiro se sentia muito acolhido, muito feliz por ele. Ele mudou o clima daquele lugar e ele estava disposto a andar a milha extra, como dizem os americanos. Ele estava disposto a isso. Então, essa é uma coisa que a gente aprende aqui, a nossa attitude, a nossa atitude. Quando você tem essa atitude receptiva, quando você tem esse sorriso, você vai causar isso do outro lado lá, com quem você quer conversar também. E eu já tive essa experiência e eu recebo áudios e mais áudios, mensagens e mais mensagens no WhatsApp de pessoas falando desse tipo de experiência, de que foi conversar com um nativo, de que foi conversar com um americano, de que foi conversar com um francês, de que foi conversar com um italiano, de que foi conversar com alguém da China em inglês e conseguiu ter uma receptividade. A gente aqui no Brasil fica achando que as pessoas estão fazendo o quê? They are all teachers and they want to correct me. A gente fica achando que eles são todos professores e que eles estão olhando para nós e querendo nos corrigir. And I have to tell you, it is not true. E eu tenho que te falar que isso não é verdade. Quem tem esse hábito somos nós mesmos, nós brasileiros, ao invés de olhar o que o outro está falando bem, ao invés de focus on the message, se concentrar na mensagem que ele está passando, we are looking for mistakes. A gente fica procurando por erros para point our fingers, para apontar os nossos dedos. But in the other place around the world, mas nos outros lugares ao redor do mundo, it doesn't work like that. Não funciona dessa forma. As pessoas querem to have a conversation, they want to communicate. Eles querem conversar, eles querem se comunicar. So, my first advice to you, meu primeiro conselho para você é don't be ashamed. Numa tradução que eu gosto de fazer para os meus alunos, seja sem vergonha. Você que está aqui comigo, seja sem vergonha. Eric, sem vergonha? Você nem me conhece, do que você está falando? Como assim, seja sem vergonha? E eu gosto de falar isso, e falo isso há mais de 20 anos. Eu falo isso para os meus alunos e falo isso para as minhas alunas. E aí eu vou lá e brinco com elas. Eu falo, olha, é sem vergonha no bom sentido. Não é para você fazer nada contra a sua moral, os seus bons costumes, os seus valores. Quando eu falo de você ser sem vergonha, eu quero que você fale como se você tivesse certeza que está right, correct, que está certo, que está correto, como se você tivesse 100% sure, 100% de certeza que você está correto, que você está certo. Por quê? If you commit a mistake, se você cometer um erro, a maior parte das pessoas, they won't notice, eles não vão perceber. E se você acertar,
fica bonito pra caramba, você passa confiança, você fala bem. Agora imagine se eu fosse ler aqui para você e eu ficasse don't be ashamed. Se eu ficasse don't be ashamed, pronto. Falei normal, falei natural. A gente vai continuar conversando, você não vai ficar prestando atenção sílaba por sílaba, palavra por palavra, porque a gente está no processo de comunicação, de conversar e de sermos ouvidos. Essa é a vida real. Então, seja sem vergonha, beleza? Seja cara de pau. Eu gosto de contar a história de um amigo meu, ele chama Ivan Quirino, e ele é um desenhista, eu vou chamar assim. Ele faz desenhos de vários tipos, né? Ele desenha pessoas, ele desenha personagens, ele desenha ambientes, ele desenha tudo que precisar desenhar, ele desenha. Inclusive, ele tem um curso chamado Meu Eric, o som sumiu. O seu som sumiu. E agora voltou? Voltou. Beleza, ele deu uma pintada aqui. Dessa questão aqui do de achando de não ter vergonha, contando a história do Ivan Quirino, meu amigo, que tem um curso chamado Eu Desenho, onde ele ensina as pessoas a desenhar, e ele desenha crianças, ambientes, coisas, personagens, tudo que é coisa, ele desenha e ele ensina as pessoas a fazer esse desenho. E ele foi viajar para a Argentina, ok? Beleza, ele foi viajar para a Argentina, estava viajando com a esposa dele e ela precisava de um adaptador para tomada. Sabe quando você precisava de um adaptador para carregar o celular? E ela estava toda preocupada. E aí ela começou a tentar falar em castelhano, a tentar falar com eles e não rolava. Não conseguia, não fluía, não ia de jeito nenhum. E ele, com aquela espontaneidade dele, veio, pediu licença e um carregador, por favor. E o cara respondeu para ele em português, eles estavam acostumados a receber brasileiro. E ele vai e brinca com o pessoal do Uber, com o pessoal do táxi. Eles falam lá, né? Olá, que tal? E aí na hora que, olá, que tal? Não, tô com a minha esposa aqui. E todo mundo cai na gargalhada e ele continua conversando. Isso fez ele se comunicar, isso já fez ele conseguir empregos. Então, don't be ashamed. Não tenha vergonha. Alright? Continuando. Progression is better than perfection. Se você acompanha a Universidade do Inglês há um tempo, se você me acompanha há um tempo, probably you've listened that before. Provavelmente você já ouviu isso antes. Como assim? Porque é uma coisa que eu repito, e repito de novo, e repito mais uma vez. Progressão é melhor do que perfeição. Você fazer progressos é melhor do que você estar perfeito. Tem pessoas que passam uma vida, elas passam 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos estudando inglês and they don't speak at all. E eles não falam nada. Why? Because they are waiting to be perfect to start to have conversations. Porque eles estão esperando estar perfeito para começar a conversar, para começar a falar inglês. Então é importante você saber que progression is better than perfection, que a progressão, que o progresso é melhor do que a perfeição. O que seu inglês precisa estar hoje? Better than yesterday. Ele precisa estar hoje melhor do que ele estava ontem. Você não precisa estar com o inglês perfeito. Você precisa estar com o inglês hoje melhor do que o inglês que você tinha ontem. Se você estiver fazendo isso, você está no caminho da sua fluência. A sua evolução vai te ajudar a chegar lá e vai build your confidence. Vai construindo a sua confiança. Essas duas coisas, esse fato de você ficar sem vergonha e o fato de você ir celebrando as suas pequenas vitórias, vão te levar até a sua vitória final. Eric, repete isso aí para mim. Então, você ser confiante, você usar o seu inglês, você celebrar as suas pequenas vitórias, vão te levar à sua vitória final. Você vai cometer erros? Yes, you are going to commit mistakes. Yes, you are going to commit mistakes. E eu repeti propositalmente que sim, você vai cometer erros, você vai. Só que os erros de hoje vão fazer parte dos seus acertos de amanhã.
Então, lembra disso. Progresso é melhor que perfeição. Progressão, evolução é melhor do que perfeição. Como dizem algumas pessoas, feito é melhor do que perfeito. Você vai procurar melhorar, você vai evoluir a cada aula, você vai evoluir a cada dia, mas você vai usando já desde agora, para você não causar aquele efeito fear, freeze, para você não causar o efeito do congelar, o efeito do medo, o efeito do travar. Quando você vai usando o seu inglês, você vai se acostumando e vai melhorando atividade após atividade, aula após aula. Alright? Uma coisa importante, talk to yourself. Eric, falar comigo mesmo, entendi certo? E é isso aí. Fale consigo mesmo em inglês. Tem certeza, Eric? Será que não vão achar I'm crazy? Será que não vão achar que eu tô louco? They won't think I got crazy, I lost my mind. Eles vão achar que eu tô louco, que eu perdi a cabeça. Não, é importante para você, e porque a gente faz isso o tempo todo. Você conversa com você da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Alguns de nós fazemos isso em voz alta. Quem já trabalhou ao meu lado, às vezes fala assim, o que você falou, que foi? Não, nothing. I'm talking to myself. Não, nada. Eu estou falando aqui comigo mesmo. E eu faço bastante isso. E como eu fui aumentando tanto o meu vocabulário e a minha confiança. Como eu comecei praticando a minha conversação. I used to walk on the streets. Eu costumava trabalhar na rua. And I moved from point A to point B. E eu ia do lugar A para o lugar B, eu ia do bairro para o outro, eu ia de um comércio para outro, e eu ia fazendo banco, cartório, né? Eu costumava ser nessa época que a gente chama aqui no Brasil de office boy. E como office boy, eu andava o dia todo. And I started to take English classes. Eu comecei a fazer as aulas de inglês na Universidade do Inglês. While I was on the streets, enquanto eu estava lá na rua, I used it to translate for me. I used to talk. I used to explain what I was saying. Eu ficava traduzindo para mim. Eu ficava explicando. Eu ficava falando para mim mesmo o que eu estava vendo lá na rua, que eu estava vendo na aula. Oh my God! A car accident! A car crash! Oh, meu Deus, um acidente de carro. Viu que eu falei aqui de duas formas? A car accident e a car crash. Então eu fui pegando expressões. E no começo, a primeira vez que eu fui falar isso, eu não lembrava nem o car accident. Eu não conseguia lembrar nem essa tradução que era mais literal. Quanto mais o car crash, que é uma expressão dos Estados Unidos. E aí o que eu fiz? A car stopped, but the other didn't stop. Um carro parou, o outro não parou. Não foi isso. Eric, o som tá falhando. Deixa eu só ver se vocês estão me ouvindo normal aqui. Ok, eu já acabei de descobrir o que estava pegando. Então, eu estou só fazendo uma alteração aqui. Just a second. Por favor. Ok, eu acho que agora melhorar. Vamos ver. Ok. Beleza. Vamos lá? I'm back. Tô de volta aí. Então eu não conseguia falar nem o car crash, nem o car accident. O que eu fazia então? A car stopped at the traffic light, but the other didn't get to stop. Um carro parou no farol, mas o outro não conseguiu parar. Presta atenção, como car crash, duas palavras. E eu esqueci o crash. Eu tinha que falar que um carro parou no farol, mas o outro não conseguiu parar para eu passar aquela mesma mensagem. E o que isso fazia comigo? Duas coisas. Primeiro, eu fui ganhando confiança. Porque mesmo que eu não lembrasse uma palavra, even though I didn't remember a word, ainda que eu não lembrasse uma palavra, I could give my message, I could send my message. Eu podia passar minha mensagem, eu conseguia falar aquilo que eu queria. And when I arrived at my place, quando eu chegava lá no meu trabalho, quando eu chegava onde eu estava indo, I could check how I could say that word. Eu podia checar como eu falaria aquela palavra. E isso foi me ajudando a lembrar. Isso foi me ajudando a aumentar o meu vocabulário. Isso foi me ajudando a dar confiança. Então, falar com você mesmo vai te ajudar a
improve your vocabulary, vai te ajudar a treinar sua conversação, aumentar o seu vocabulário e te dar confiança para você continuar falando inglês. Alright? Next step, word reference. Eric, o que é isso aí? O que é essa palavra que está na tela? Esse é uma das opções de dicionário inglês-inglês. Esse aqui vira até um aplicativo, se precisar. Tem outros, como o Forvo também. Eric, o que ele faz? Olha só, eles têm algumas coisas em comum. Eu vou procurar uma palavra nesse dicionário inglês-inglês. Então, ele não vai ter translation, não vai ter tradução. Ele vai ter a palavra em inglês, ele vai ter uma pronúncia, the pronunciation in English, American English and British English. Ele vai ter no inglês americano e no inglês britânico. Eric, o que é a diferença do inglês americano e do inglês britânico? Já vou te explicar. E além desses dois tipos de pronúncia e a palavra em inglês, ele tem frases de exemplo. Então você consegue ver aquela palavra sendo usada em alguns exemplos. E Eric, o que é o inglês britânico e o inglês americano? Para a gente ter uma noção, um é o inglês falado lá no Reino Unido, na Inglaterra, e o outro o inglês falado nos Estados Unidos. Como a gente tem o português falado aqui no Brasil e o português lá de Portugal. Muita coisa em comum, but a different accent, mas um sotaque diferente e algumas palavras também vão se diferenciar. Para dar um exemplo prático para você, se eu pego a palavra água, no americano, nos Estados Unidos, vão falar water, com o som de R lá no T. Se eu pego no inglês britânico, no Reino Unido, eles vão falar water. Se eu pego not at all, que é de nada, de forma alguma, not at all, nos Estados Unidos. Lá no inglês britânico é not at all. É a mesma palavra, a mesma escrita, só que um com o som mais de R e um outro com o som mais do T, mais fechado. Se eu pego a palavra vaso, em inglês eles vão falar vase, no britânico é vase. Então, algumas diferenças de palavra, mas no contexto você conseguiria se comunicar tanto com um quanto com o outro, como acontece com a gente e os portugueses. Tem algumas palavras que parecem pegadinha, a gente consegue se comunicar normalmente. Então, essa é uma boa dica. Ao invés de você usar um dicionário inglês-português, você vai procurar, first of all, no dicionário inglês-inglês. Primeiro de tudo, o primeiro lugar que você chega com uma palavra é que eu não estou no dicionário, então você escreve no Google a palavra e escreve meaning, que é o significado. Assim você consegue pegar um exemplo, pegar uma explicação em inglês. E o que isso faz? Faz o seu cérebro ir se forçando a think in English, a pensar em inglês. E aí você vai acostumando, quando você está conversando, a usar mais palavras. Como no exemplo anterior que eu falei de talk to yourself, de falar com você mesmo. Por causa de uma palavra que eu não lembrava, eu tinha que falar 2 frases a mais. Ok, tive que falar mais, mas consegui me comunicar, aumentei o meu vocabulário, ganhei confiança. It makes sense to you? Faz sentido aí para você? Tamo junto até aqui? Can I go on? Posso continuar? Maravilha! Vamos lá para o próximo passo. Eu gosto de usar reality show, e aqui no Brasil a gente tem vários exemplos, né? Quando a gente fala de reality show, só para você se localizar do que eu estou falando. Para quem acompanha aí os mercados digitais, recentemente teve La Casa Digital, que é diferente da La Casa de Papel. Então, era um reality show sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, sobre internet. Costuma ter aqui o Masterchef, que são pessoas lá preparando os pratos, fazendo as comidas. Se eu não me engano, está rolando agora, eu acho que é a Fazenda. E recentemente, mais para o começo do ano, deve ter tido o Big Brother Brasil, o BBB. Esses são reality shows, ok? São aí esses programas que ficam as pessoas lá dentro e o pessoal passando por prova, por coisas sendo filmados. Você quer dizer que eu tenho que me inscrever para ir num lugar onde só possa falar inglês, onde as pessoas vão estar me filmando e eu tenho que passar por provas? Calm down, take it easy, it's not that. Calma, não é isso que eu estou te falando. O que eu estou te sugerindo é que você trate o seu dia a dia como se fosse um reality show. Você vai descrever o seu dia, pode ser para você mesmo. Você pode gravar um áudio no WhatsApp para você mesmo, ou gravar com um gravador do seu celular. E aí no começo você vai mixing English and Portuguese words. Você vai misturando as palavras em português e as palavras em inglês. E dia após dia você vai acrescentando
Mais palavras em inglês. More English words. Eric, o que tem isso a ver, então, com o reality show? Você vai descrever o seu dia a dia com emoção. Você vai descrever o seu dia a dia com entonação. Você vai descrever o seu dia a dia como se você fizesse parte de um filme, de um reality show, de uma peça de teatro, de cinema. Então você vai contar com detalhes. Não é aquela coisa de, I woke up at 6 a.m. in the morning. Eu acordei às 6 da manhã. And I went to my bed at 11 p.m. E eu acordei às 6 da manhã e eu fui dormir às 11 da noite. Legal. E no outro dia, de novo, acordei às 6 da manhã e fui dormir às 11 da noite. Assim, não tem graça. Ninguém iria acompanhar o seu dia a dia dessa forma. Agora, quando você coloca mais detalhes do que hora você acordou, o que você comeu no café da manhã, por que você gosta de um pão na chapa? Por que você gosta de tomar um café expresso com açúcar mascavo ou sem açúcar? Por que você gosta de um leite batido com chocolate? E aí você vai explicando por que aquilo é bom, por que a pessoa que está te ouvindo ali deveria experimentar. E você pode gravar isso num áudio para você. E no começo ele começa simples. It starts simple. And day by day, we are going to add in new words in English. E dia após dia você vai acrescentando novas palavras em inglês. Isso ajuda demais. Eu costumava chamar esse exercício para os meus alunos, e principalmente a mulherada lembra disso, quando lembra da adolescência ou até mesmo da infância, que era My Dear Diary, meu querido diário. Era a versão anterior, antes do reality show. Para você ir lá escrever no seu diário aquilo que você faz, como que é, o que você gosta. E no começo, quando eu fiz a minha primeira versão, eu lembro que deram mais ou menos 5, 6 linhas. E aí, falavam, não, você tem que continuar colocando mais coisas, tem que aumentar, põe mais detalhes. E aí é como se você contasse e alguém te fizesse pergunta. Para as mulheres isso é mais fácil ainda, não no sentido do inglês, mas no sentido de detalhes, de fazer perguntas. A mulher normalmente olha e faz mais perguntas. A mulher, quando está contando uma história, ela faz mais detalhes. E o homem, dependendo da característica dele, ele está lá, ouvindo ela contar a história, tá, mas e aí? How it ends? Como que termina? Vamos pular para o final? E a mulher está calma, deixa eu te contar como foi meu dia, o que eu fiz, e você já quer saber o encerramento. Então, nessa hora, think like a woman. Pense como uma mulher. Coloque o máximo de detalhes que você quiser. Por quê? Eric, essa não é minha personalidade. Tudo bem. O seu objetivo agora é treinar o seu inglês. Improve your vocabulary. Start talking about yourself every day with more and more details. Começar a falar de você com mais e mais detalhes todos os dias. Usar o seu inglês, aumentar o seu vocabulário. É esse o seu objetivo. Eric, mas não é tão gostoso. Tudo bem. Faça mesmo assim. Eu estava participando de uma live onde eu vi a pessoa falando o seguinte: todo mundo deveria ler X livros na vida. E aí o cara falou, olha, às vezes eu estou fazendo uma consultoria e eu falo para a pessoa, dá uma lida, read these 3 books, leia esses 3 livros. E aí o que o pessoal responde? I don't like reading. Eu não gosto de ler. E ele fala, só leia mesmo assim. Então é isso aqui, fazer o diário. Se você é homem, provavelmente você não gosta de fazer diário. Você não gosta de falar do seu dia com detalhes. It doesn't matter. Não importa. Do it anyway. Faça assim mesmo. Porque o seu objetivo é praticar, é melhorar o seu vocabulário. Alright? Continuando. Input and output and real life. Input, output, vida real. Eric, what is that? Input, output. Input, output. Input, output. Input é tudo aquilo que você coloca para dentro. Output, aquilo que você coloca para fora, aquilo que você fala. Poderíamos fazer uma aproximação aqui de input é aquilo que você está ouvindo e output é aquilo que você está falando, que você está respondendo. E real life, vida real. Ok, aqui no Brasil, onde você está, onde eu estou, se hoje não tiver ninguém de fora, às vezes a gente tem pessoas no mundo todo assistindo a aula aí. Temos alunos brasileiros que moram Rússia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Itália, Japão,
e por aí vai. A gente tem alunos de todos os lugares que fizeram os nossos programas. Mas, normalmente, aqui no Brasil, a gente ouve português, português e mais português. Então, a gente tem dificuldade de conectar o input e o nosso output com a vida real. É nessa hora que vai entrar os próximos passos que a gente vai falar aqui, o tipo de coisa que você vai poder adaptar no seu dia a dia. Por isso que eu falo para você fazer o reality show in English. Por isso que eu recomendo que você use o dicionário inglês e não português. Por isso que eu recomendo a sua good attitude, uma boa atitude, porque isso vai te ajudar em relação ao inglês, as pessoas que estão à sua volta. Isso vai levando a gente para o nosso próximo passo, que é a technology. Eric, como assim? A tecnologia é que vai permitir que você faça o input e o output da vida real. Eric, como assim? Input e output da vida real? Você vai conseguir fazer o input e vai conseguir fazer o seu output com o inglês da vida real usando a tecnologia. A tecnologia permite que a gente leve no nosso celular, que a gente acesse através do nosso computador, que a gente acesse através dos nossos tablets, aquilo que a gente tem na mão, o inglês da vida real. A tecnologia, por exemplo, permite que a gente aprenda utilizando a sequência perfeita para fluência, que a gente treine as nossas 4 habilidades de comunicação: listen, speak, read and write. Ouvir, falar, ler e escrever. A tecnologia permite que eu acesse podcasts, dictionaries, que eu acesse dicionários inglês-inglês, podcasts, que eu use os moves, songs, real life dialogues, que eu use os filmes, as músicas e os diálogos da vida real, e a gente vai falar deles agora na sequência. A tecnologia permite que eu coloque áudios para eu ouvir quando eu acordo e antes de dormir. E isso vai fazer com que meu cérebro trate o inglês como uma priority, como uma prioridade. Eu consigo ouvir coisas em inglês e mais coisas em inglês para manter o meu ouvido treinado com o idioma, porque senão aqui no dia a dia é só português. Então a tecnologia é um tremendo acelerador. Ela permite que eu grave a minha voz misturada ali, conectando, contracenando com os atores de Hollywood, por exemplo, que é uma das atividades que a gente tem nos nossos programas, onde o aluno faz uma fala em inglês misturada com outras falas dos atores de Hollywood, e quando ele dá o play lá no final do vídeo, é como se ele estivesse dublando aquele filme em inglês. E quando você adiciona isso, emoção, entonação, você se diverte nesse processo, você causa um tremendo impacto emocional. O impacto cerebral e emocional, ele é grande, e isso te ajuda a lembrar, a dominar esse vocabulário. Quando você treina com o diálogo da vida real, de uma reunião, e você pratica, e depois você vai participar de uma reunião na vida real, é muito mais fácil, porque você já treinou, você já viveu aquela situação anteriormente. E grave que eu vou dizer, o nosso cérebro não sabe a diferença entre realidade e ficção. Então, a gente consegue usar a tecnologia para que você possa fazer uma imersão no inglês sem precisar sair do Brasil. Quero te falar então agora da tecnologia que vai poder acelerar a sua fluência com apenas 30 minutos por dia. E como que eu posso usar a tecnologia na prática, além disso que você falou? Então, todos esses passos que eu te mostrei até agora, você consegue praticar fora dos seus estudos, fora, no seu dia a dia, você pode pegar, ir lá e preparar e fazer tudo isso. Mas tem gente que fala que eu não tenho essa disciplina. Eu até anotei todos os passos que você falou, eu quero ter uma boa atitude, eu quero ajudar as pessoas ao meu redor, eu quero falar comigo mesmo, eu quero fazer aí o meu reality show ou o meu diário, eu quero fazer todos esses passos, 5, 6 passos que você me mostrou até agora. Mas eu me conheço, eu começo e depois eu paro, porque eu tenho que montar, eu tenho que pensar na atividade, eu tenho que ter toda essa preparação. Então eu quero te falar agora da tecnologia que vai acelerar a sua fluência com apenas 30 minutos por dia, e onde você vai ter instrução, material cortado, montado, preparado e já colocado na sequência perfeita, na sequência correta, para você se preocupar somente em falar inglês. E a gente preparou algo tão surpreendente, mas tão surpreendente, que você vai entender porque a gente está tão safe, tão seguro, de que agora você vai falar inglês. E eu quero te mostrar então como transformar os 30 minutos por dia em 8 horas ou
mais. O objetivo número 1 das atividades dentro do simulador de imersão online é fazer o quê? Você ganhar um novo vocabulário, ou seja, aprender novas palavras em inglês que você possa usar no seu dia a dia, na sua vida real. Isso já seria ótimo, mas que tal pegar todo esse vocabulário que você aprendeu nos 30 minutos e usar durante todo o dia here on your mind? Por exemplo, você vai reconhecendo palavras em inglês que vão passando lá na sua mente. For instance, por exemplo, você vai entrar numa meeting, numa reunião, e aí você vai reconhecer a palavra door. Você vai reconhecer a palavra porque você sentou numa chair, você sentou numa cadeira. You got the papers, você pegou os papéis. Então você vai reconhecendo palavras que estão na sala de reunião, que estão na sua reunião, e vai identificando. Consegue imaginar o impacto disso no seu inglês em 30 dias? Todo dia palavras novas, não só do exemplo da reunião, mas em outros lugares da sua vida. Agora multiplica isso por 6 meses. Imagina o impacto de vocabulário no seu inglês, e tudo isso começa no programa Inglês Fluente Online, com as atividades sendo feitas 30 minutos por dia, da seguinte forma. On Mondays, inglês com filmes, movies. Os filmes são muito superiores às demais coisas em inglês. Os filmes são superiores a livros de gramática. Por quê? Se eu falar para você assim, você gosta de ficar estudando 2 anos de verbo to be? A grande maioria, esmagadora e absoluta das pessoas fala, eu não suporto. Todo mundo gosta de inglês quando eu consigo falar inglês, quando eu consigo usar o meu inglês. Mas quando eu tenho que ficar estudando verbo to be é um saco, eu não gosto, é chato. E agora, quando eu vejo pessoas usando o inglês com filmes, eu já recebi gente me falando o seguinte, em 2 semanas aqui, eu aprendi mais do que 6 meses em cursos regulares. Fazendo como? Usando o inglês com filmes. Por quê? Lá nos filmes, o ângulo da cena, a luz que eles usam, o tom de voz, tudo é feito e pensado para impressionar o seu cérebro, para te fazer rir, para te fazer se emocionar, ficar apreensivo, ficar tenso, chorar. É por isso que você fica com medo quando está assistindo um filme de terror, even though, ainda que você saiba, it is not true, que não é verdade. É por isso que dá um frio na barriga, dependendo da cena de ação. Mesmo que você saiba que aquilo foi filmado, que aquilo não é vida real. O filme tem esse poder de impactar o nosso cérebro, de deixar o nosso cérebro num estágio ótimo pro aprendizado. Ele está alerta e ele está relaxado ao mesmo tempo. E é nessa hora que, em contato com o inglês, você treina o seu ouvido, não com o inglês do Eric, mas com o inglês dos nativos. Você pratica a sua pronúncia, contracenando com os atores de Hollywood e se divertindo. Você fica tão empolgado em colocar a emoção, imitar aquele ator, aquela atriz que você gosta, que você tira o seu foco do inglês. E aí o inglês sai com muito mais naturalidade, de uma forma muito mais correta. Já percebeu quando você fica tenso, porque você quer decorar alguma coisa que você vai falar numa apresentação ou numa reunião? A primeira coisa que acontece é você ficar nervoso e ter branco? E quando alguém te faz uma outra pergunta que tira aquele foco, e aí você começa a explicar e começa a falar, sai de uma forma natural. É isso que vai acontecer com você on Mondays, no Inglês com Filmes. Cada semana, um conteúdo novo para você praticar o seu inglês com filmes. Às terças, you are going to use songs. Terças-feiras, você pode usar o inglês com músicas, aonde você vai ter a cada semana uma música nova. E a música tem o poder de fazer por você, pelo seu inglês, pelo seu resultado, em dias, o que o aprendizado tradicional muitas vezes não consegue fazer em anos. A música tem o poder de impregnar. A gente está chegando aqui em época de eleição e é muito comum você se pegar cantando jingles, cantando músicas da eleição de um candidato que você não tem nem ideia quem é, que você não vai votar nele e que você não sabe como aquela música veio parar na sua cabeça e o que você pode fazer para tirar ela de lá. É a mesma coisa que acontece com o inglês. Tem uma série de músicas que você vai poder trabalhar, memorizar, aumentar o seu vocabulário. Como a gente diz, a gente relaxa enquanto carrega a pedra. Ou seja, você vai relaxar usando as músicas, mas trabalhando em contato com o inglês. Wednesday, quarta-feira, inglês da vida real. É onde você tem podcasts, entrevistas, situações do dia a dia que você usa para melhorar o seu inglês. Quinta-feira, masterclasses, são aulas com a nossa equipe pedagógica, ou aulas ao vivo, ou aulas gravadas, que são disponibilizadas para você aumentar ainda mais o seu vocabulário. Então, segunda-feira, filmes, terça-feira, músicas, quarta-feira, vida real,
quinta-feira, Masterclass. Sexta-feira é um dia livre, ou para você fazer uma revisão, fazer alguma aula novamente, checar alguma coisa que você gostou, fazer alguma outra coisa que você ficou com dúvida e quer ver mais uma vez, ou para você repor um ou mais dias. Eric, essa semana eu estava pegado, eu não consegui fazer aula de segunda nem a de terça, mesmo sendo apenas 30 minutos, eu não consegui fazer, você pode usar a sexta para fazer isso. Você tem acesso aos conteúdos 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os americanos têm uma expressão que eles usam a lot, que eles usam muito, onde eles dizem double the bet, dobre a aposta. E nós temos tanta certeza de que você vai falar inglês, que a gente vai dobrar a aposta que a gente está fazendo em você. Vamos começar com os bônus que a gente preparou para você, que entrar no Inglês Fluente Online hoje. Bônus number one, bônus número 1, modelo Netflix de assinatura. Eric, como assim? Quando a Netflix chegou aqui no Brasil, e ainda hoje tem planos que fazem isso, ela tinha o seguinte: você se inscreve num curso e você leva mais 3 vagas para as pessoas que você ama também falarem inglês. É isso mesmo. Você vai pagar uma assinatura e você vai poder indicar mais 3 pessoas for free. Mais 3 pessoas grátis. Não é que eu tenho um plano mais barato e aí se eu quiser indicar 3 pessoas eu vou para um plano mais caro. Não. Você tem um plano já super acessível, mas você vai poder pôr mais 3 pessoas sem eles precisarem pagar mais nada. É isso mesmo. Eu pago a Netflix, mas a minha mulher e meus 2 filhos usam também ao mesmo tempo e sem pagar nada mais por isso. E você deve imaginar que eu não consigo manter esse bônus por muito tempo, né? Se você for um cliente novo da Netflix, você vai ver que eles fazem o que hoje? Você tem um plano para uma tela e outros planos para mais telas onde paga um valor maior. Aqui não, é um valor só, você e mais 3 pessoas que você ama falando inglês. Bônus número 2, 36 cursos grátis de inglês. É isso mesmo. A cada 15 dias você vai ter os aceleradores de fluências, cursos extras, cursos de pronúncia, criação de vocabulário, inteligência emocional para falar inglês, que vão sendo liberados para você. A cada 15 dias esses cursos são liberados e se você somar o valor desses aceleradores de fluência, a gente está falando de quase R$8.000 em cursos que você vai ganhar. Isso se você já estiver pronto para começar a falar inglês tonight, hoje mesmo. Bônus número 3 é um bônus vitalício. Eric, o que você quer dizer com isso? Enquanto você estiver ativo, fazendo as suas atividades, porque elas valem ponto, falando inglês dentro do simulador, você vai ter um bônus de 75% no valor da sua mensalidade ou da sua assinatura, se você preferir chamar assim. Mas pode apostar que esse bônus vai acabar em 3, 2, 1. Esse é um bônus que está com os dias contados, mas enquanto você estiver ativo, você vai ter esse bônus vitalício. Assinatura ao invés de mensalidade. Qual é a diferença, Eric? As escolas de inglês precisam cobrar mensalidades, porque quando entra um grupo novo de alunos, o que elas precisam fazer? Contratar um ou contratar vários professores. E se esses alunos vão parando ao longo do caminho, o prejuízo pode até mesmo fechar a escola. Por isso elas cobram multas em caso de desistência e com a gente não é diferente. Mas para você que está aqui agora, o seu plano não vai ser de mensalidade e sim de assinatura, ou seja, você não tem nenhum contrato que te prende. Você fica o tempo que você quiser, na verdade você não precisa nem avisar. Se você parar de pagar, a gente já vai entender que você não quer mais falar inglês. O plano de assinatura também tem data para acabar. E aí depois vão voltar as novas mensalidades. Então o que você tem que fazer? Aproveite right now, aproveite agora mesmo. E para a gente continuar, mais do que double the bet, mais do que dobrando a aposta, quer ver? Vamos lá. Dá uma olhada nos valores que você vai investir nesse curso para falar inglês. Para os que não aproveitarem o bônus vitalício que eu estou falando hoje, 75%, esse curso vai custar R$200. Mas para você que está aqui, esse programa vai sair por apenas R$47 mensais. Ou seja, menos que uma pizza para você e sua família falar inglês. Menos do que um conjuntinho de esfirra ali que você pede no Habib's, se você quiser comer um dia uma comida barata. E eu sei que quando todos os meus filhos querem comer pizza, eu tenho que pedir pelo menos 2 pizzas. E se você tiver que economizar uma pizza por mês para falar inglês, are you ready?
Tá pronto? E a sua última pergunta pode ser: mas como eu vou ter certeza que isso realmente vai funcionar para mim, que estou aqui assistindo essa transmissão, que estou participando dessa aula? E eu poderia te dar a million reasons, como dizem os americanos, 1 milhão de razões para você dar o próximo passo assim mesmo, porque você tem muito a ganhar e quase nada a perder. Mas vamos transformar agora esse quase nada em nada a perder? Topa? Então vamos lá. Eu vou te dar 7 dias grátis para você fazer do Inglês Fluente Online o seu último curso de inglês. Se você se apaixonar, a gente vai junto até você alcançar a sua fluência. E se você não gostar, bom, eu não consigo imaginar porque você não gostaria. Mas é só cancelar, simples assim. Você nem precisa falar com ninguém, é só você apertar um botão. Então, para você ativar o trial, para você entrar nos dias grátis, você vai preencher, vai colocar os seus cadastros, vai colocar o seu nome, seu e-mail, os seus dados completos, vai colocar o seu cartão de crédito e você tem 7 dias para experimentar. Olha só, em 7 dias você vai conseguir experimentar o material dessa semana e da próxima semana também. Você vai conseguir pegar 2 semanas de material aí, em 7 dias dá para você estudar muito e você conhecer bastante. Eric, não gostei. É só você entrar lá, você vai apertar um botão, cancela, você não precisa falar com ninguém. Eric, se eu esquecer de cancelar e passar os 7 dias, aí você vai ter o gigantesco problema de pagar R$ 47 por um mês e acessar todas as aulas de inglês, de música, de filme, de conteúdo extra, tudo isso durante esse mês, durante todas as semanas. Então, vamos resumir tudo que você viu aqui até agora. O simulador de imersão online, mas a sequência perfeita para fluência é igual a você falando inglês. Você ainda vai levar bônus número 1, modelo Netflix de assinatura. Você e mais 3 pessoas que você ama falando inglês. 4 pelo preço de 1. Bônus número 2, 36 cursos grátis de inglês. A cada 15 dias que você estiver ativo, fazendo as suas atividades no portal, vão sendo liberados novos cursos aceleradores de fluência para você explodir o seu inglês. Bônus número 3, bônus vitalício. Enquanto você estiver ativo no portal, o seu valor não muda. Enquanto você estiver lá no Inglês Fluente Online fazendo as suas atividades, você vai pagar apenas R$ 47 por mês. E quem estiver fazendo com você pode fazer for free. É você e mais 3 pessoas por apenas R$ 47. Bônus número 4, assinatura ao invés de mensalidade, ou seja, você não tem contratos que te prendem. Tá falando inglês, ou acha que não é o seu momento, que precisa parar, você entra lá e cancela, sem falar com ninguém. Além disso, você tem 7 dias grátis para experimentar tudo isso que eu te expliquei, tudo isso que eu te falei agora. Então, a minha recomendação é, eu vou pedir para a equipe colocar aqui no chat para você o link, e eu aposto que você vai falar inglês. Então, clica no link que está sendo colocado aqui no chat e eu vejo você lá do lado de dentro. Eu vejo você lá aproveitando o inglês com filmes, o inglês com música, o inglês da vida real, as masterclasses e tudo com instrução, tudo com muita tecnologia. A tecnologia mais avançada já utilizada por uma escola de inglês aqui no Brasil e que você vai ter acesso. E ó, está saindo para o seu celular também. Então você vai poder acessar no computador, você vai poder acessar no aplicativo, no celular, levar com você para onde quer que você for. Então é demais para você usar filmes, músicas, diálogos da vida real, masterclasses, tudo com instrução, tudo cortado, preparado, colocado na ordem correta, para você ter só uma preocupação, que é falar inglês. Você e mais 3 pessoas por apenas R$ 47. Né? Então, é bom demais para ser verdade. Clica no botão, clica no link que está aparecendo aí no chat e você vai conseguir visualizar. Eric, como eu acho o chat? Então, dá uma olhadinha aí no seu aplicativo do Zoom, vai ter a palavrinha chat. Aí você vai clicar, vai abrir a tela de conversas, aonde o pessoal da equipe já colocou o link para você clicar aí, cair para dentro, você clicar, entrar e já começar a falar inglês desde hoje. Essa é uma tremenda forma de você usar a tecnologia, wherever you go, onde quer que você for, e usar ela a seu favor para fazer você falar inglês. Então, clica no botão que está aparecendo aqui no link para você começar a falar inglês agora mesmo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Se tem mais alguma dúvida, deixa eu ir até o chat também, para ver se vocês têm alguma dúvida que eu precise responder agora.
Vamos lá. Ó, então, o Sábio está perguntando, a promoção dura até quando? Eu não estou com a data de término aqui, eu não sei, Sábio, mas com todos esses bônus e com 7 dias grátis, se eu fosse você, eu entrava agora mesmo. Porque você tem 7 dias para testar. Se você não se apaixonar, é simples. Você vai lá, cancela sua assinatura sem pagar nada. Se você passar dos 7 dias, eu lembrei no 10º dia, você pode pagar um mês e aí se você não quiser, você pode sair. Mas eu tenho certeza que vai acontecer com você o que tem acontecido com a grande maioria dos alunos, que é dizer, Eric, eu aprendi mais aqui em 2 semanas do que em 6 meses de outros cursos que eu já fiz. Olha, eu não tinha visto, mas eu estou amando esse material, eu estou gostando. Então, clica lá, acessa, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Dá direito a certificado? Sim, você vai ter vários certificados lá, tá? Você vai ter certificado de fluência e muitos desses cursos aceleradores de fluências que vai sendo liberado a cada 15 dias, tem alguns deles que não têm certificado, mas tem muitos deles que também têm. Então você vai ter mais de um certificado com certeza nessa jornada. Você vai ter cursos das mais diversas áreas para você melhorar o seu inglês e aumentar o seu vocabulário. Ó, o Thiago falou aqui, o curso deles é muito aprende mesmo, consegui aprender bem com a ajuda deles. Estou fazendo uma poupança para poder me matricular no curso mais completo e mais caro. Eric, o Luiz Carlos está com a mão levantada aqui. Posso liberar para ele perguntar? Pode liberar, não consigo ver aqui para liberar, mas pode liberar que a gente já tira a dúvida dele. Vamos lá. Luiz, pode desmutar o seu microfone e falar, tá bom? Acho que ele desistiu. Se quiser, Luiz Carlos, tiver com dificuldade no microfone e quiser escrever aqui no chat, a gente te auxilia também, não tem problema. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Se não tiverem dúvidas, o link está aqui no chat para vocês conseguirem clicar e conseguirem acessar. E já vai ter acesso a tudo isso, tá? Essa semana já teve uma aula liberada na segunda, outra liberada hoje na terça. Então, um filme, hoje uma música, mais atividades liberadas. Você consegue fazer a de ontem, consegue fazer a de hoje. Você consegue fazer tudo isso. Semana que vem começa outro trailer, outra música, outras aulas e você consegue acessar normalmente. Ok, maravilha. A Tânia já agradeceu, gostou, tá muito bom. Maravilha, galera. Então, eu estou esperando vocês lá do lado de dentro. It was a pleasure to be here with you today. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que a história do Sr. Yamaguchi lá do Japão tenha tocado vocês como tocou a mim. Eu sou uma pessoa muito família, né? E quando eu vejo que a menininha foi tocada, quando eu vejo que as famílias foram transformadas através da atitude, que ele pegou aquilo que ele tinha nas mãos dele e fez muito com aquilo, isso me anima demais e por isso que eu compartilhei essa história com vocês, além dos passos. Clica no link que está aqui, estou esperando vocês do lado de dentro. Vamos lá, você não vai achar nada com essa qualidade, por esse valor e com toda a tecnologia embarcada que vocês vão ter aqui, né? Muita coisa. Imagina só que vocês podem fazer em 4 pessoas por R$ 47,00 por mês. É barato demais para falar inglês. Aonde você olha hoje, você vai ver pessoas falando que você precisa falar inglês. Não importa a sua área de atuação, não importa... Você vai vendo pessoas diferentes no mercado, de áreas diferentes, profissões diferentes, que falam, olha, eu não tenho curso de inglês, nada, mas você precisa falar inglês. Olha, esse livro aqui é muito bom, mas ele está só em inglês. Olha, esse palestrante é top, mas é só em inglês. Dia após dia, pessoas de diversas áreas do mercado. Então, não espere a crise bater na sua porta, não. Esteja preparado para as oportunidades, que é o que acontece com quem fala inglês. Alright? Have a wonderful day. See you soon. Bye bye. Tchau, tchau.